Obrigado, Charles. É um grande prazer estar aqui. E para as pessoas que estão online, obrigado por estar aqui conosco. E o mesmo para as que estão aqui. Vamos falar sobre a África. Nós temos que considerar que o mercado da África é relativamente pequeno para produtos de reciclagem animal ou rendering. Tem algumas pessoas que já importaram equipamento e vai levar um tempo poder desenvolver esse mercado na África. Não há um grande número de pessoas interessadas. Não é a situação que temos agora, mas também não é o futuro. O futuro vai ser bem diferente. E eu quero apresentar porque a África representa o futuro do consumo de alimentos, mas também é a única geografia que junta no continente tem uma população em crescimento, com produto interno bruto em crescimento em muitos dos países e um grande nível de urbanização. Tudo isso vai contribuir à produção de aves, de gado e de espécies de aquacultura. A Associação de Reciclagem de Rendering de Produtos Animais, a qual nós pertencemos, está promovendo essas iniciativas a partir de 2021. Nós começamos em Marrocos com a oportunidade para incluir produtos de rendering na manufatura de ração para pets na África. E há muito para fazer nesses mercados e países. Nos mercados que vemos em desenvolvimento nesse tipo de indústria, já há algumas regulações e a indústria já envolveu grandes lições para verificar que as matérias-primas que surgem de rendering possam ser inócuas e para incluí-las de forma segura, esses produtos de rendering nos alimentos com segurança e com rações adequadas ou proporções adequadas, mas essas lições ainda precisam ser espalhadas no resto da África e parte do nosso trabalho é aumentar o nível de compreensão do que nós fazemos e trazer os parceiros nesses mercados na indústria dos alimentos. O que nós estamos tentando fazer com a Associação de Reciclagem Animal inclui um aumento de acesso ao mercado e nós estamos participando com a ajuda da indústria, falando com produtores que trabalham nas plantas de alimentos, por exemplo, federações que são voltadas à aquacultura e outros setores. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos conversando com a indústria para primeiro conversar com ela e depois falar com os reguladores. Alguns dos mercados que nós estamos explorando agora incluem os que estão em verde. Marrocos, Tunis, Senegal, a maioria são países muçulmanos. Temos Côte d'Ivoire, Costa de Marfim e Gana, que tem uma cultura diferente e nós podemos ter diversos impactos também dependendo das categorias das populações. E ali tem as crenças religiosas. Na África do Sul nós temos um maior desenvolvimento em termos de rendering também. E nós estamos analisando outros países como o Quênia, com a adoção ou introdução desse tipo de produto. O que nós vimos que é interessante é que a indústria está nos apoiando. Depois que você explica como usar os produtos de reciclagem para melhorar a ração para animais, você começa a ver como cai a ficha e vão abrindo os olhos. E eles dizem, olha, eu não entendo muito bem como é que isso funciona, mas eu estou interessado. Me conte um pouco mais, por favor. Mas falando sobre os reguladores somente veem uma coisa, o risco, os riscos que não entendem, que não sabem como mitigar no contexto de um ecossistema de alimentos nos seus países. A primeira reação é, bom, incluir os produtos de rendering não é algo que nós aprovaríamos neste momento, levando em conta a situação da indústria. E agora nós estamos falando, portanto, de algo que pode ter seus frutos daqui a 15 ou 20 anos, mas esse
marco, essa metodologia não está avançando como nós gostaríamos. Um dos principais objetivos nos mercados é melhorar a compreensão sobre como mitigar esses produtos e como gerir de forma segura esses produtos. Vamos começar com Marrocos. Marrocos é um país ao qual nós dedicamos muito tempo na indústria, que está impulsionando já por muitos anos os seus esforços para incluir na indústria os produtos de rendering. Com a Nara, na indústria, nós estamos promovendo o uso de produtos de rendering e incluí-los nos alimentos ou na ração para animais. E foi aberta uma janela recentemente para incluir os produtos de rendering nas rações para pets. E bom, vou explicar um pouco mais sobre isso no próximo slide, mas depois de muito trabalho e da interação com a indústria local, nós conseguimos com sucesso organizar um workshop que foi feito em julho de 2024, convidando partes interessadas, players do Tunis, do Senegal, que estavam interessados no uso de produtos renderizados para incluí-los na ração. E em termos dessa reunião, nós nos reunimos com Dana, que dirigiu a reunião, e nós nos sentamos com a indústria local, com os reguladores também, vendo o arcabouço regulatório item a item para ver o uso de produtos renderizados na produção de ração para animais. E nós adoptamos uma estratégia de colaboração, definimos a metodologia e na redação também que a regulação fosse favorável a um grande número de países exportadores que fabricassem os produtos renderizados. Porque em Marrocos percebemos que tinha muitos países que sabiam fazer isso ou podiam fazer isso e com os que gostaríamos de trabalhar. Falta o aspecto legislativo, mas tomara que essa regulação possa ser aprovada para abrir uma janela de oportunidade que permita incluir os produtos de reciclagem ou rendering nos alimentos na ração produzida no país. E organizamos uma missão com participação de representantes dos Estados Unidos e estabeleceram um objetivo de dar demonstrações. Também estamos trabalhando com os formuladores de ração para gerar um ambiente positivo para a inclusão de produtos de rendering no mercado de Marrocos. Vamos falar sobre ração para pets. Podem ver aqui que, voltando 15 ou 20 anos no tempo, as vendas de alimentos para pets não aumentaram muito até o momento que chegou a pandemia, porque depois da pandemia nós podemos ver que começaram a aumentar as importações de ração para pets. Para as pessoas que conhecem, por exemplo, as plantas de ração, podem entender claramente que foi isso que os motivou a produzir rações localmente, quando antes eram importadas. E é isso que está acontecendo quando nós falamos sobre como poderiam aproveitar esses produtos em pets. Nós despertamos seu interesse no diálogo com a indústria local e até certo ponto com os reguladores, falando, olha, se vocês têm interesse em desenvolver a sua indústria de ração para pets, vocês precisam incluir os produtos de rendering para desenvolver o seu mercado ao atacado e de varejo no seu país. Nós podemos ajudar, e com esse diálogo e ajuda técnica e treinamento, nós podemos convencer os reguladores e alguns industriais sobre a importância de abrir seu mercado ao uso de produtos renderizados. Tomara que isso seja um modelo que permita a inclusão de produtos de rendering na ração de pets, não somente no país, mas em outros países. Tunis é um mercado muito pequeno, e tem só um número limitado de toneladas de banha ou de gordura bovina na sua indústria. Como posso voltar? Esse é o mercado do que eu estou falando, da Tunísia com pouco comércio em importação, mas queremos aumentar a produção e as importações. O slide prévio era Marrocos. E na Tunísia nós estamos trabalhando com muitos players, muitas partes interessadas
incluindo algumas operações que já existem de rendering na Tunísia, principalmente em ração para pets. E a economia da Tunísia está analisando mais oportunidades de uso com parceiros do Oriente Médio, do Egito, em menor medida e outros. Mas o que nós fizemos com eles foi isso, falar, bom, vocês têm uma indústria de rendering que é pequena, de produtos de ração para pets, mas se quiserem fazer ela crescer, vão ter que incluir o uso de produtos de rendering. Na teoria entenderam, mas na prática não usam muito esses produtos na Tunísia, apesar de ter um grande mercado. E a indústria é limitada. Na indústria da agricultura não usam produtos renderizados para a formulação de ração para peixes, também na aquacultura. E nós temos planos para trabalhar com o setor da aquacultura na primavera para explicar o que é um arcabouço regulatório aberto para o uso de produtos de rendering ou de transformação para poder incluí-los importando com uma melhor regulação e com maior possibilidade de melhorar o crescimento da indústria de produção de ração para pets. E as quantidades, o comércio que eles têm agora está muito limitado. Aqui temos alguns dos poucos países com os que têm comércio desse tipo de importações de produtos de rendering. O Senegal, por outra parte, é um caso interessante. Como acontece com Marrocos, tem uma proibição absoluta de incluir esse tipo de produtos, mas isso começou a mudar com a abertura ao mercado de produtos de ração para pets e permitiu a entrada de produtos de rendering, e o Senegal está se colocando como um parceiro estratégico no ocidente da África, um país pacífico, com um ambiente circundante um pouco violento, com a Nigéria, Burkina Faso, que são os vizinhos mais complexos, onde tem menos paz. Mas eles estão apenas há 25 anos em transição, uma transição que ainda não acabou a democracia, mas apesar de tudo isso, tiveram uma transição que foi muito pacífica e aberta com um novo presidente cujo governo está muito aberto ao desenvolvimento da indústria local e muito voltado para o crescimento, e bem abertos e dispostos a trabalhar com parceiros internacionais para melhorar a competitividade dos seus mercados e do seu país. O que nós vimos, no entanto, é que o Senegal é um país que não tinha muito conhecimento nem informações sobre produtos de rendering. Nas primeiras reuniões que nós tivemos no Senegal com, com os produtores de ração, eles falavam, quer saber, nós sabemos um pouco dessa proteína animal que pode ser usada como matéria-prima em produtos de ração, mas era só o que sabiam, não sabiam mais do que isso. E nós trabalhamos com o diretor de uma planta de alimentos que foi convidado em julho passado ao treinamento. E essa mesma pessoa trabalhou numa missão comercial que chegou no nosso país em dezembro. Nós trabalhamos com ele, nós tivemos reuniões com ele, com Dana e Martin, e nós tivemos uma sessão onde estava o chefe da indústria ou da Federação de Aves, e também tinha pessoas importantes do setor da aquacultura. Nós falamos e tentamos promover a ideia dos produtos de rendering, e nós estivemos explicando como é que nós usamos, como podem ser incluídos na formação de ração. E ele falou, quer saber, eu vou mandar outra pessoa que deve se treinar num treinamento que vamos ter em breve, um workshop, e enviamos uma série de apresentações e artigos depois do workshop no qual essa pessoa participou, e essa pessoa começou a treinar outras pessoas em termos de como usar e gerar produtos ou rações com produtos renderizados, e estava muito empolgado, leu mais de 100 páginas de apresentações e recentemente foi parte de uma delegação comercial
e até mesmo participou de uma conferência e foi na nossa banca, no nosso stand, numa área de exposição comercial, e trouxemos também o dono da maior planta de ração para pets no Senegal, e a segunda maior no Senegal, e também um nutricionista de uma dessas duas plantas. Mas nós podíamos ver nos olhos do nutricionista esses olhos de ceticismo, e nós chamamos Cho, e ele viajou até onde nós estávamos e dedicou muito tempo a uma longa conversa explicando como poderia considerar os produtos renderizados no setor da aquacultura e para fabricar alimentos, mas também insistindo no fato de que isso permitiria melhorar também a qualidade dos produtos de cultura de aves, de criação de aves e outros setores. E os olhos ficaram arregalados, vimos que ficou muito empolgada, era uma mulher. E depois dessa troca, que não levou muito tempo, o diretor de uma dessas plantas, uma das maiores plantas no Senegal, me falou: quer saber, você devia ser pregador, porque você explica tudo muito bem. E a vantagem é que tem uma grande relação entre os reguladores e a indústria no país. Eles sabem que precisam melhorar a sua competitividade e o seu crescimento econômico. Nós estamos aproveitando, eles estão aproveitando essa relação para criar uma oportunidade para a inclusão de produtos de rendering na ração no Senegal. E, aparentemente, a indústria já subiu no barco, só temos que trabalhar mais com os reguladores. Aqui estão algumas cifras. Podem ver que não estão ainda comercializando ou importando produtos renderizados. Côte d'Ivoire, ou Costa de Marfim, é um mercado aberto. Nós nos reunimos com plantas de ração, com câmaras industriais e com reguladores. E atualmente, com as regulações que existem, podem importar legalmente, sem problemas, produtos de rendering em Côte d'Ivoire. Mas o volume de comércio e de importação, como podem ver em todas as categorias, é insignificante ou não existe. E vimos e tinha casos de uso de farinha de carne e osso, e tinha uma solicitação para importar farinha de pena em 2023, mas não foi aprovada. Então, nós nos reunimos com a agência reguladora, e foi uma das conversas mais diretas, mais francas que nós tivemos com o regulador até agora. Nós falamos: olha, nós sabemos que a sua indústria está interessada nos produtos de rendering. Nós sabemos que esse é um insumo que foi regulado de maneira efetiva em outros mercados, e são insumos que têm um grande valor para a saúde animal. No entanto, nós, enquanto reguladores, não sabemos como gerir isso, não sabemos como gerir os riscos, e não temos confiança nos produtos de rendering. O mesmo acontece com a indústria. Então falei: tudo bem, vocês estariam dispostos a receber treinamento e ajuda técnica para criar um ambiente que permita a regulação efetiva dessa indústria, usando produtos de rendering como um insumo para alimentos? E a resposta foi sim. Nosso trabalho como reguladores é manter a indústria segura, mas também permitir a indústria trabalhar de maneira mais segura e efetiva. E esse foi um diálogo muito sincero, muito sadio, e foi estamos falando sobre um mercado muito dinâmico. Se tiverem a oportunidade de ir a Côte d'Ivoire, vão ver que é um país muito dinâmico, muito ativo, que fica um pouco fora do radar dos Estados Unidos porque falam francês, mas é um dos lugares que eu mais gosto de visitar. Estamos nos preparando para visitá-los na primavera, para ter uma conversa mais profunda com a indústria local e com os operadores e os proprietários de plantas de ração, que são muito profissionais em Côte d'Ivoire, e eles comercializam esse tipo de alimentos, de ração para animais com outros países na África. Se nós conseguirmos abrir esse mercado para incluir produtos de rendering da indústria de transformação, reciclagem, nós vamos conseguir uma expansão para outros países. A vantagem
é que eles já fizeram trabalho legislativo na regulação do mercado no papel. Agora temos que passar da regulação do papel para a ação, para poder ter essa remessa para outros países de forma eficiente, sem representantes naqueles países. Mas já temos pessoas que estão interagindo com eles, tomara que eu possa dar mais informações na minha próxima apresentação, depois da visita da primavera. Podem ver que tem alguns produtos de rendering e o único é a farinha de osso e carne. E no Quênia, nós queremos nos focar também, porque é um país que tem um setor pecuário muito amplo, tem um setor também aviário muito amplo, falam inglês e estão na mira das exportações dos Estados Unidos porque falam inglês. Já fazem um pouco de rendering no país, tem uma associação ou uma relação com a Associação Brasileira de Rendering e a indústria local. Tem um certo nível de importação. No Quênia tem a possibilidade de importar produtos reciclados no Quênia. É, entanto, tem os certificados sanitários e outros requisitos adicionais, mas é possível. A Nara quer explorar esse mercado, vemos aqui áreas de oportunidade e podem ver mais uma vez que tem pouca importação, mas tem algo desse tipo de produtos que entram no mercado em toneladas. E conforme avançarmos, vocês vão ir vendo que alguns desses países já têm um certo nível de importações. Vamos com Gana. Começaram já com farinha de osso e carne, alguns anos atrás. Tem algumas empresas que fazem rendering, mesmo sendo muito pequenas, mas já fazem. Tem uma indústria aviária e pecuária que tem interesse, mas temos o setor da aquacultura, por isso que eu me entusiasmei com outras apresentações de aquacultura, porque eles têm um setor muito expressivo, é um dos mais importantes da África sul-saariana, e o preço da farinha de peixe tem aumentado, portanto, estão analisando o uso de outro tipo de farinhas para alimentação. É interessante, esse é um mercado que eles têm a possibilidade de usar produtos de rendering e incluí-los nos alimentos, são muito sensíveis ao preço, mas culturalmente não temos o problema que existe em outros países muçulmanos na África, e nós organizamos um jantar com representantes do setor aviário e proprietários e operadores de plantas de ração. E nós vamos ter essa reunião com eles, tentando incluí-los na área. Podem ver que já tem algum volume de comércio de produtos de rendering, mas pelo menos dos Estados Unidos o nível é de 0 em 2013. E o último mercado de interesse é a África do Sul. Estamos falando sobre um mercado muito desenvolvido, tem uma indústria de rendering na África, tem uma indústria de ração para pets que está crescendo também na África do Sul, e tem a capacidade para importar produtos de rendering na África do Sul. Os volumes nesse país, os volumes de importação são expressivos, ou importantes, podem ver que estão numa faixa acima de 40 milhões de dólares por ano. E esse mercado sul-africano também pode servir outros países vizinhos de maneira transfronteiriça. A NARA identificou esse mercado como objeto de análise com mais detalhamento para estabelecer a nossa estratégia na África do Sul. Temos consultores que já estão trabalhando lá na indústria com uma grande experiência no setor. E nós pensamos que, à medida que essa indústria de ração para pets continuar crescendo, continuará havendo a necessidade de importar mais produtos de rendering, porque a indústria de ração para pets continua em aumento, e isso quer dizer que será necessário também crescer no volume para aplicação de alimentos renderizados. Podem ver na parte de cima que os Estados Unidos não têm perdão, na parte de baixo, que os Estados Unidos não têm uma grande participação na África do Sul. Nós estamos trabalhando com eles para fazê-los entender que os Estados Unidos são uma fonte muito confiável e lucrativa de
importação de produtos renderizados no país. Isso dá uma ideia de como estamos do ponto de vista regulatório. A África não foi necessariamente uma prioridade, uma área de enfoque para a AFES, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Estamos mais interessados em milho, soja e, como esperamos fazer com a nossa contínua interação através de NARA, é o seguinte: a África levar o produto renderizado na agenda de interesses dos oficiais governamentais que estão negociando regulações comerciais, tentando facilitar as negociações nesse sentido, garantindo que esses produtos sejam prioridade para o desenvolvimento dos mercados e assim melhorar a nutrição animal numa variedade de diferentes setores. Nos mercados que queremos melhorar na África. Na África do Sul, não precisamos de um certificado, mas é preciso de outros processos para renderizar. E vamos nos apoiar com o AFES. No caso da Tunísia, podemos importar. No caso do Marrocos, Senegal, Quênia, Costa do Marfim, Gana, temos requerimentos de certificação, documentação, que é uma das áreas onde temos que trabalhar mais para facilitar e simplificar os requisitos e poder importar produtos renderizados ao país. Muito obrigado, estou pronto para as perguntas. Espero que as atualizações tenham sido importantes para vocês.